Na minha idade, eu só queria uma aposentadoria tranquila. Mas o último desejo do meu tio-avô, um excêntrico investidor, transformou minha vida em um suspense onde a linha entre um acidente e uma execução era muito, muito tênue. A mensagem de texto do escritório de advocacia chegou em uma manhã de terça-feira, bem na hora em que eu estava regando meus lírios da paz. 23 milhões de reais. O número brilhava na tela do meu celular como se fosse uma ilusão. Meus dedos artríticos tremeram enquanto eu pousava o regador, derramando água pelo parapeito da janela. Aos 62 anos, depois de uma carreira modesta lecionando literatura para universitários, eu tinha acabado de me tornar uma multimilionária. Teresa Santos, dizia a mensagem. Entre em contato com nosso escritório imediatamente sobre o patrimônio de Carlos Moura. Documentos urgentes aguardam sua assinatura. Mas antes de continuar a história, me ajude com algo. Deixe nos comentários de onde está me ouvindo e dê uma nota para essa narrativa. E se ainda não for inscrito, aproveite para se inscrever agora e não perder nenhuma história. Tio Carlão, meu excêntrico e brilhante tio-avô, que sempre me enviava cartões de aniversário com notas de R$ 20, mesmo quando eu já estava bem na faixa dos 50 anos. O gênio dos investimentos que tinha ido a exatamente 3 reuniões de família em toda a minha vida, sempre saindo mais cedo com desculpas murmuradas sobre mudanças do mercado. Ele tinha morrido há 3 semanas, aos 95 anos, e eu tinha enviado flores, mas não fui convidada para a pequena cerimônia particular. Agora eu sabia o porquê. Ele estava planejando algo muito mais importante do que um funeral. Depois de 3 tentativas, consegui discar o número com as mãos trêmulas. Ricardo Alencar. A voz do advogado era concisa, eficiente. Sou o responsável pela herança do seu tio-avô. Os documentos preliminares foram enviados para o seu correio eletrônico há 30 minutos. Mas antes que assine qualquer coisa, o Sr. Carlos Moura deixou instruções explícitas de que nossa associada, Amanda Lima, precisaria falar com você em particular sobre certos assuntos delicados. Assuntos delicados? Eu repeti, confusa. Não estou autorizado a dar detalhes. A senhorita Amanda entrará em contato com você em até 48 horas. Até lá, por favor. Não conte a ninguém sobre sua herança. Agradeci automaticamente com a cabeça a mil. Não contar a ninguém? Isso era impossível. Havia uma pessoa que precisava saber imediatamente. Raul, meu filho, meu único filho. Nosso relacionamento estava cada vez mais distante na última década. À medida que ele subia na carreira corporativa no prestigioso Grupo Camargo, seus telefonemas se tornaram menos frequentes, suas visitas rápidas e superficiais. A última vez que tínhamos conversado, há 3 meses, ele tinha pedido um pequeno empréstimo de R$ 5.000 para o que chamou de situação temporária de fluxo de caixa. Eu tinha tirado o dinheiro da minha modesta conta de aposentadoria. Ele não tinha mencionado isso desde então. Mas isso mudaria tudo. 23 milhões de reais. Dinheiro suficiente para acabar com qualquer preocupação financeira que Raul pudesse ter. Suficiente para, finalmente, diminuir o abismo crescente entre nós. Liguei para ele imediatamente, mas caiu direto no correio de voz. Raul, é a mãe. Tenho uma notícia extraordinária. Por favor, me ligue assim que puder. Tentei de novo 1 hora depois. E mais uma vez. No meio da tarde, a impulsividade superou a cautela. Eu iria dirigir até o escritório dele na cidade, fazer uma surpresa, ver a cara dele quando eu contasse que nossas vidas tinham se transformado da noite para o dia. O aviso do advogado sumiu, debaixo da minha esperança desesperada de que o dinheiro, por mais inadequado que parecesse, pudesse finalmente trazer meu filho de volta para mim. A chuva começou enquanto eu entrava na estrada, com gotas grossas borrando meu para-brisa. Liguei os limpadores no máximo, inclinando-me um pouco, apertando os olhos por causa do temporal. Meus pensamentos corriam para a frente, imaginando a reação de Raul, ensaiando diferentes maneiras de dar a notícia. Não notei o carro de luxo preto até que ele estava diretamente atrás de mim, faróis altos acesos no meu retrovisor. Perto demais, perigosamente perto. Sai daqui, murmurei, apertando o freio de leve. Em vez de diminuir a velocidade, o carro de luxo acelerou, dando uma encostada no meu para-choque traseiro. Meu carro estremeceu.
Minhas mãos agarravam o volante. Aconteceu tão rápido. Mais um toque, mais forte desta vez. Meu sedã derrapou no asfalto molhado. Lutei para manter o controle enquanto o carro de luxo desviava para o meu lado. Uma virada deliberada do volante deles me fez rodar em direção à mureta de proteção. Metal gritou contra metal. Vidro estilhaçou. Lembro de dor súbita, depois escuridão, sirene soando longe. Minha próxima lembrança clara. Cheiros antissépticos e máquinas apitando. O rosto solene de um médico flutuando acima de mim. Costelas fraturadas, contusões graves, concussão leve, muita sorte. Eu entrava e saía da consciência. Toda vez que eu voltava, fazia a mesma pergunta. Meu filho, alguém ligou para o meu filho? No terceiro dia, uma enfermeira com olhos gentis me ajudou a discar o número de Raul. Meus dedos ainda doíam demais para segurar o telefone sozinha. Ela o segurou no meu ouvido enquanto chamava. Raul Santos. Ele atendeu. A voz cortada e profissional. Raul? Eu sussurrei. Minha garganta rouca. Eu sofri um acidente. Estou no Hospital Santa Maria. O silêncio se arrastou por 3 batidas do coração. Mãe, estou entrando em uma reunião com o conselho. Isso pode esperar? Eu estou aqui há 3 dias. Foi grave. Eu pensei que você deveria saber. Outra pausa. Eu podia ouvir papéis sendo mexidos. Olha, não tenho tempo para drama agora. As coisas estão extremamente apertadas e estou prestes a ser promovido. Eu tento passar aí logo. A ligação caiu antes que eu pudesse responder. Fiquei olhando para o teto enquanto a enfermeira gentilmente devolvia o telefone ao gancho. Ela apertou meu ombro de leve, os olhos cheios de uma pena que eu não conseguia suportar. 23 milhões de reais. E meu filho não podia dispor de 30 minutos para visitar a mãe gravemente ferida. Fechei os olhos, deixando a morfina me puxar de volta ao limbo. No nevoeiro entre a consciência e a escuridão, um pensamento estranho surgiu. Talvez não tivesse sido um acidente, afinal. Talvez os assuntos delicados do tio Carlão tivessem algo a ver com o meu carro ter saído desgovernado da estrada apenas horas depois que soube da minha herança. Mas isso era paranoia. Certamente era a medicação falando, não era? 5 dias em um hospital ensinam você sobre invisibilidade. Eu me tornei ruído de fundo. A paciente silenciosa no quarto 412, cujo botão de chamada raramente era acionado. Doutora Marta me visitava 2 vezes por dia, a testa franzida com uma preocupação que ia além do dever médico. Tínhamos lecionado na mesma universidade por décadas, antes de nossas respectivas aposentadorias. Ela em bioquímica, eu em literatura inglesa. Agora ela monitorava minha recuperação com a atenção feroz de uma amizade de 30 anos. O relatório policial chama isso de acidente de veículo único, Marta disse, rolando a tela do tablet enquanto se sentava ao lado da minha cama. Estradas molhadas, possível perda de controle. Não foi, eu sussurrei, tomando cuidado para não ser ouvida pela enfermeira que trocava meu soro. Alguém me tirou da estrada. A expressão de Marta não mudou, mas seus olhos ficaram mais alertas. Tem certeza? Um carro de luxo preto? De propósito? Você contou para a polícia? Balancei a cabeça levemente, sentindo dor no movimento. Eles vão pensar que estou confusa, ou, pior, senil. Uma mulher de 62 anos com concussão, alegando tentativa de assassinato. Preciso entender o porquê antes de dizer qualquer coisa. Marta apertou minha mão gentilmente, atenta ao soro. Raul ainda não visitou. A pergunta doeu mais do que minhas costelas machucadas. Não. Liguei para ele 6 vezes. Ele deixou suas prioridades claras. A expressão de Marta endureceu. Ela nunca gostou particularmente de Raul, embora tivesse mantido uma fachada educada por minha causa. A ausência dele agora tinha quebrado até mesmo essa fachada. A herança, ela murmurou. Poderia estar ligada ao seu acidente? A mesma pergunta estava rondando minha mente durante as longas noites cheias de dor. Eu não sei. O advogado disse que alguém chamada Amanda Lima precisava falar comigo sobre assuntos delicados antes que eu assinasse qualquer coisa. Amanda Lima? Marta franziu a testa. Por que esse nome me soa familiar? Antes que ela pudesse responder, uma confusão no corredor chamou nossa atenção.
Uma voz masculina, insistente e autoritária, sobrepôs-se aos protestos da enfermeira. Eu sou o filho dela. Não me importo com o horário de visitas. Raul. Marta se levantou, posicionando-se quase de forma protetora entre minha cama e a porta. Sua postura comunicava muito. A médica pronta para defender sua paciente, a amiga protegendo a ferida. Meu filho apareceu na porta, impecavelmente vestido no que reconheci ser um terno caro, seu cabelo escuro perfeitamente penteado. Por um momento, vislumbrei o menino que uma vez me trouxe flores do jardim, antes que o tempo e a ambição transformassem seus traços no rosto de um estranho. "Mãe", ele disse, seu olhar avaliando meus ferimentos com um distanciamento clínico. "Você está com uma aparência melhor do que eu esperava, já que eu quase morri." As palavras escaparam antes que eu pudesse controlá-las. Um lampejo de algo, culpa ou irritação, cruzou seu rosto. Eu estava atolado em uma grande aquisição. O momento da sua situação foi infeliz. Marta fez um pequeno som de descrença. Raul olhou para ela como se tivesse acabado de notar sua presença. "Doutora Rodrigues, ainda por perto vejo." Ainda aparecendo, ela respondeu calmamente. A tensão se esticou entre eles até que uma mulher apareceu atrás de Raul, esbelta, elegante, com olhos inteligentes que avaliaram o quarto rapidamente. Ela usava um vestido cor creme que sussurrava riqueza discreta. Seu cabelo escuro preso em um coque liso e brilhante. "Você deve ser a mãe de Raul", ela disse, dando um passo à frente com um sorriso caloroso que transformou seus traços. "Eu sou Amanda, a esposa dele. Estava ansiosa para te conhecer, embora eu quisesse que fosse em circunstâncias melhores. Amanda." O nome soou como um choque elétrico. Amanda Lima, a associada do advogado. Raul se mexeu desconfortavelmente. "Sim. Bem, nós nos casamos há 3 meses. Uma pequena cerimônia em Barbados", Amanda acrescentou, movendo-se para mais perto da minha cama. "Raul disse que seria muito difícil para você viajar, mas eu insisti que deveríamos visitá-la assim que voltássemos." Mais uma mentira exposta. Raul nunca tinha mencionado um casamento, muito menos me convidado. Quando Amanda chegou ao meu lado, os olhos dela encontraram os meus diretamente pela primeira vez. O sorriso caloroso congelou, o sangue sumindo do rosto dela tão rapidamente que temi que ela fosse desmaiar. A mão dela estendida em direção à minha tremeu visivelmente. "Você está bem?" perguntei. Ela me encarou com choque estampado, sua compostura completamente quebrada. Você?" ela gaguejou. Então parou abruptamente. "Me desculpe", ela finalmente conseguiu dizer. Você se parece exatamente com alguém que eu conhecia." Raul franziu a testa, olhando entre nós com irritação confusa. "Amanda, o que está acontecendo?" Ela parecia não ouvi-lo, seu olhar fixo no meu rosto com uma intensidade que me deixou profundamente desconfortável. "Você é Teresa Santos", ela sussurrou, "a sobrinha neta de Carlos Moura." O quarto ficou em silêncio. A expressão de Raul endureceu para algo que eu não conseguia decifrar. "Como você sabe sobre tio Carlão?" perguntei com cautela. Amanda abriu a boca, depois fechou. Algo passou por seus traços, cálculo e decisão, antes que ela se recompusesse com um esforço visível. "Seu filho o mencionou", ela disse suavemente, embora sua voz ainda carregasse um leve tremor. "Sinto muito pela sua perda. Vocês eram próximos?" Antes que eu pudesse responder, Raul interveio. "Mãe, precisamos discutir qualquer papelada ou documentos que você possa ter recebido recentemente. Para fins fiscais." Marta deu um passo à frente. "Teresa precisa descansar, não de discussões financeiras." "É importante", Raul insistiu, vasculhando o quarto como se estivesse procurando por algo. "Alguém te enviou documentos? Deixou algo para você assinar?" Os monitores denunciavam minha pulsação acelerada. Lembrei-me do aviso do advogado. "Não conte a ninguém." Nada. Eu menti, observando o rosto do meu filho atentamente. Apenas formulários médicos. Os olhos de Amanda nunca deixaram os meus. Uma comunicação silenciosa que eu não conseguia decifrar passava entre nós. "Devemos ir", ela disse de repente, pegando o braço de Raul. "Sua mãe precisa descansar. Voltaremos amanhã." Enquanto eles se viravam para sair, Amanda olhou para trás, sua expressão agora deliberadamente neutra.
Foi interessante te conhecer, Sra. Teresa. A porta se fechou atrás deles, deixando apenas as máquinas apitando e o rosto preocupado de Marta. Teresa, ela disse calmamente, eu acho que você está em perigo. Depois que eles saíram, Marta insistiu em passar a noite na poltrona ao lado da minha cama. Apenas por precaução, ela disse, embora ambas entendêssemos que era mais do que isso. Algo tinha mudado no meu quarto de hospital. Algo no reconhecimento chocado de Amanda, nas perguntas urgentes de Raul sobre documentos. Uma ameaça sutil tinha entrado no meu santuário. O sono vinha em fragmentos quebrados, pontuado por enfermeiras checando sinais vitais e a medicação para a dor passando o efeito. Nesses momentos, entre a consciência e os sonhos, o rosto de tio Carlão continuava aparecendo. Não como o idoso que eu tinha visto pela última vez anos atrás, mas como ele parecia na minha infância, com olhos penetrantes e sério, enquanto me dizia: sempre questione o que parece conveniente, Teresa. Especialmente a bondade daqueles que têm algo a ganhar com isso. Amanhã trouxe um jovem policial ao meu quarto. O oficial Bruno parecia mal ter idade para dirigir, muito menos carregar um distintivo, mas suas perguntas eram precisas e completas. Você relatou que outro veículo a forçou intencionalmente a sair da estrada, ele disse, com o bloco de anotações aberto no joelho. Pode descrever de novo? Carro de luxo preto, vidros fumê, nenhuma placa visível do meu ângulo. E você tem certeza de que o contato foi deliberado? Eu encarei seu olhar cético diretamente. 3 vezes separadas, eles atingiram meu veículo. Isso não é um acidente. Ele concordou, escrevendo algo. Alguma razão para alguém querer te machucar, Sra. Teresa? A pergunta pairou no ar. 23 milhões de razões passaram pela minha cabeça, mas algo, intuição talvez, me impediu de mencionar a herança. Em vez disso, balancei a cabeça. Que eu saiba, não. Nós vamos investigar, ele disse, fechando o bloco. A patrulha rodoviária está verificando câmeras de trânsito naquela área. Devo avisá-la, porém, que aquele trecho em particular é pouco vigiado. Que conveniente, pensei, mas mantive minha expressão neutra. Obrigada, oficial. Depois que ele saiu, uma voluntária do hospital entregou um pequeno arranjo de rosas amarelas com um cartão de Amanda, desejando uma rápida recuperação, ansiosa para te conhecer melhor. A caligrafia era elegante, controlada, sem nenhum indício do choque que tinha dominado seus traços no dia anterior. Marta voltou no meio da manhã carregando meu laptop e carregador de telefone de casa. Pensei que você precisaria de distrações, ela explicou, ajeitando-os na mesinha de cabeceira. Alguma notícia de Raul? Não diretamente. Gesticulei para as flores. A esposa dele mandou. Marta examinou o cartão, sua expressão pensativa. Amanda Lima Santos. Eu sabia que esse nome me soava familiar. Ela pegou o tablet, digitando rapidamente. Aqui. Lima Law Associates, especializada em casos de denunciantes corporativos e fraude financeira. Amanda Lima é a estrela em ascensão deles. O tablet mostrava um site profissional com a fotografia de Amanda. Elegante, confiante, nada parecida com a mulher que quase desmaiou ao lado da minha cama. Uma advogada de fraudes corporativas casada com um executivo do Grupo Camargo? Murmurei. Combinação interessante, quase contraditória. Marta concordou. Como uma fiscal ambiental casada com um caçador ilegal. Enquanto Marta saía para falar com minha médica, eu liguei meu laptop. O correio eletrônico da Alencar & Associates estava proeminentemente na minha caixa de entrada, não aberto. Cliquei nele com apreensão. Os detalhes da herança eram claros. 23 milhões de reais em ativos diversificados, propriedades em 3 estados e um pacote lacrado de pertences pessoais a ser entregue em mãos. O documento exigia apenas minha assinatura eletrônica para iniciar o processo de transferência. Meu cursor pairou sobre a linha de assinatura, hesitante. O aviso de tio Carlão da infância ecoou novamente. Questione o que parece conveniente. Em vez de assinar, abri uma nova janela do navegador e procurei por Carlos Moura, fraude de investimento Camargo. Os resultados me deram um frio na espinha. Blogs financeiros do ano anterior narravam a crescente obsessão de tio Carlão em expor o que ele chamava de corrupção sistemática no Grupo Camargo. Ele os tinha acusado publicamente de operar um complexo esquema que defraudava investidores em bilhões.
A empresa o tinha descartado como um ex-associado descontente que sofria de declínio mental. O artigo mais recente, datado de apenas dias antes da morte dele, mencionava que Carlos Moura alegava possuir provas definitivas que fariam o castelo de cartas da Camargo desmoronar. Provas que ele aparentemente pretendia passar para mim. Fechei o laptop quando Marta voltou, não querendo que ela visse minhas mãos tremendo ou as lágrimas ameaçando surgir nos cantos dos meus olhos. Eles vão te dar alta amanhã, ela anunciou. Você vai ficar comigo, é claro. Preciso ir para casa, eu disse firmemente. Meu próprio espaço. Teresa, você mal consegue andar. E depois do que aconteceu? Eu contrato uma auxiliar de saúde domiciliar. Eu a interrompi gentilmente, mas com firmeza. Você já fez o suficiente. Ela reconheceu a teimosia no meu queixo, a mesma expressão que eu tinha usado ao lutar pela estabilidade acadêmica, ao criar Raul sozinha depois que o pai dele morreu. Marta suspirou em concordância. Pelo menos me deixe providenciar câmeras de segurança. Ela cedeu. Entradas da frente e dos fundos, concordei, o alívio misturado a uma crescente sensação de pavor. Minha vida acadêmica tranquila tinha de alguma forma se transformado em algo perigoso, algo com riscos que eu estava apenas começando a entender. Meu telefone tocou com uma mensagem de texto de um número desconhecido. Não assine nada. Não confie em ninguém que pergunte sobre documentos. Eu entro em contato de forma segura quando você estiver em casa. Amanda Lima, minha nora, a advogada ligada a tio Carlão, a mulher casada com meu filho. Eu apaguei a mensagem imediatamente. Então levantei os olhos e encontrei Marta me observando intensamente. O que você não está me contando? Ela perguntou suavemente. Está tudo bem, eu menti, sabendo que poderia ser a última mentira comum que eu contaria à minha amiga mais antiga antes que as situações verdadeiramente extraordinárias começassem. Porque uma coisa tinha ficado cristalina. O que quer que tenha matado o tio Carlão agora estava vindo atrás de mim, e de alguma forma meu único filho estava no meio de tudo isso. A viagem do hospital para casa me deixou sem fôlego de tanta dor. Apesar dos assentos acolchoados do sedã de luxo de Marta, cada solavanco na estrada enviava ondas de desconforto pelos meus ossos em recuperação. Minha modesta casa vitoriana, antes simplesmente lar, agora parecia diferente. De alguma forma, era tanto um santuário quanto uma armadilha em potencial. A empresa de segurança terminou a instalação esta manhã, Marta disse, me ajudando a subir os degraus da varanda com meu andador. Câmeras em todos os pontos de entrada, sensores de movimento, linha direta com a polícia. É exagero, protestei fracamente, embora secretamente grata. É necessário, ela rebateu, destrancando minha porta da frente. A auxiliar de saúde domiciliar chega às 4. Eu a examinei pessoalmente. 20 anos de experiência, referências impecáveis. Lá dentro, tudo parecia exatamente como eu tinha deixado naquela manhã fatal. O regador ainda no parapeito da janela. Os lírios da paz murchando por negligência. A xícara de chá pela metade, parada na mesinha lateral. No entanto, algo parecia sutilmente errado. O ar estava perturbado de uma forma que eu não conseguia articular. Alguém esteve aqui, eu sussurrei. Marta franziu a testa. Isso é impossível. Eu estava com a única chave e as fechaduras não foram adulteradas. Vou checar seu escritório. Ela desapareceu pelo corredor enquanto eu me apoiava cuidadosamente no sofá, lutando contra a tontura. Quando Marta voltou, sua expressão confirmou minhas suspeitas. As gavetas da sua mesa foram revistadas com cuidado. Tudo foi reposto, mas não exatamente na ordem correta. O arquivo, pelo que posso dizer, não foi tocado. Eu balancei a cabeça, estranhamente aliviada. O arquivo continha 30 anos de papelada mundana. Declarações de imposto de renda, registros médicos, boletins de notas de Raul na infância. Nada de valor para mais ninguém. Mas minha mesa poderia ter contido os documentos de tio Carlão se eu os tivesse recebido antes do acidente. Depois que Marta partiu a contragosto para o turno no hospital, prometendo voltar naquela noite, eu me sentei em silêncio, ouvindo minha casa se ajeitar ao meu redor. O relógio de pêndulo no corredor, o bem mais precioso do meu pai, marcava o tempo com precisão constante. Cada som, um batimento cardíaco da minha vida diminuída.
Precisamente às 2h17 da tarde, meu celular descartável tocou. O dispositivo pré-pago que Marta tinha comprado só por precaução, separado do meu celular normal. A mensagem continha apenas um endereço e uma hora. Parque da Lagoa, Banco Leste, 4h30 da tarde. Nenhuma assinatura era necessária. Dona Helena, a auxiliar de saúde domiciliar, uma mulher objetiva com cabelo grisalho e antebraços fortes, chegou às 4h. Depois de me ajudar a trocar os curativos e tomar a medicação, ela pareceu surpresa com meu pedido. Você quer ir ao parque hoje? Apenas para tomar um pouco de ar fresco, eu disse, forçando um sorriso frágil. O médico recomendou pequenas caminhadas. Você me acompanha, é claro. Ela pareceu duvidosa, mas concordou. Máximo de 20 minutos, e vamos levar a cadeira de rodas. O Parque da Lagoa ficava felizmente perto, a apenas 3 quarteirões da minha casa. Dona Helena empurrou minha cadeira de rodas por caminhos arborizados, bufando um pouco nas subidas suaves. Na extremidade leste, avistei uma figura solitária em um banco com vista para a água. Eu gostaria de descansar aqui, eu disse a Dona Helena, gesticulando em direção ao banco. Talvez você pudesse nos arranjar um pouco de água. Tem um vendedor perto do parquinho. Assim que ela partiu a contragosto, Amanda se moveu rapidamente para o meu lado. Sua aparência elegante tinha sido substituída por roupas discretas. Jeans, moletom com capuz, óculos escuros, cabelo escondido sob um boné. Não temos muito tempo, ela disse, a voz baixa. Quem está vigiando? E por que você está me encontrando assim? Qual é sua verdadeira ligação com tio Carlão? A fachada composta de Amanda rachou um pouco. Eu sou esposa de Raul de verdade. Essa parte não é mentira. Mas eu também sou a advogada que Carlos Moura contratou para te proteger e entregar certos documentos. Você se casou com meu filho como parte do seu trabalho legal? O absurdo quase me fez rir, apesar das circunstâncias. Não, ela respondeu bruscamente. Eu conheci Raul em um evento de caridade no ano passado, muito antes de seu tio procurar nosso escritório. A conexão foi coincidência. Eu não acredito mais em coincidências. Nem eu. Amanda olhou em direção ao caminho por onde Dona Helena voltaria. O importante é que seu acidente não foi aleatório. As pessoas da Camargo acreditam que você já está com os documentos. Que documentos? O que eles contêm? Provas de fraude sistemática nos mais altos níveis do Grupo Camargo. Extratos financeiros falsificados, contas offshore, ativos manipulados, tudo o que é necessário para provar que eles estão executando um sofisticado esquema que vale bilhões. De repente me senti pesada, e não por causa dos meus ferimentos. E Raul, ele está envolvido? A dor passou pelos traços de Amanda. Isso é complicado. Eu acredito que Victor Camargo o tem preparado, envolvendo-o gradualmente em transações questionáveis. Raul provavelmente não entende a extensão total do que ele está participando. Você está defendendo ele, observei. Estou tentando salvá-lo, ela corrigiu. E você? Os documentos serão entregues amanhã por um entregador que trabalhou com seu tio. Assim que você os tiver, eu posso te ajudar a levar tudo às autoridades. Dona Helena apareceu à distância, carregando água engarrafada. E quanto a você? Perguntei rapidamente. Isso não vai expor sua ligação com o caso? Sim, Amanda disse simplesmente. Minha carreira no escritório vai acabar. Meu casamento provavelmente também. Então por quê? Porque é a coisa certa a fazer. Ela se levantou, ajeitando o boné. E por que eu passei a me importar com Raul, apesar de tudo? Ele merece uma chance de consertar isso. Enquanto ela se afastava, misturando-se perfeitamente a um grupo de corredores, Dona Helena voltou, franzindo a testa desconfiada. Quem era aquela? Apenas uma observadora de pássaros. Eu menti, olhando em direção ao lago, onde uma garça estava imóvel nas águas rasas, paciente e vigilante, esperando o momento perfeito para atacar. O sono me escapou naquela noite, apesar da medicação para a dor. Dona Helena roncava suavemente no quarto de hóspedes, sua presença sendo tanto reconfortante quanto restritiva. Eu estava acordada, repassando mentalmente as revelações impossíveis da semana passada. 23 milhões de reais. Uma tentativa deliberada de tirar minha vida. Meu filho potencialmente envolvido em crimes financeiros e sua esposa,
uma mulher que eu nunca tinha conhecido até dias atrás, trabalhando secretamente para me proteger. Minha vida sempre conteve essas sementes de intriga, dormentes até a morte do meu tio, ou eu estava simplesmente tão absorvida em minha existência acadêmica tranquila que falhei em notar a corrupção cercando o meu único filho. O amanhecer trouxe uma chuva fina e sem cor que escorria pelas janelas do meu quarto. Dona Helena me ajudou a tomar banho e a me vestir. Sua eficiência era tanto reconfortante quanto um tanto impessoal. Por volta das 10 horas, eu estava instalada na minha cadeira de leitura ao lado da janela, fingindo ler Jane Austen, enquanto na verdade observava a rua através do vidro borrado pela chuva. Precisamente às 11h17, um caminhão de entrega parou em frente à minha casa. O motorista, jovem, barbudo, vestindo um uniforme padrão, se aproximou com um pacote de tamanho médio. Dona Helena atendeu a porta, assinou a entrega e trouxe o pacote para mim. Da Alencar & Associates, ela notou, lendo o remetente antes de colocá-lo ao meu lado. Meu coração disparou. Os documentos de tio Carlão. Mantive minha expressão neutra, agradecendo-lhe antes de sugerir que ela preparasse o almoço. Assim que fiquei sozinha, examinei o pacote sem abri-lo. Mais pesado do que o esperado, lacrado profissionalmente. Que segredos ele continha que valiam a pena matar por eles? Eu o escondi debaixo de um cobertor de tricô assim que meu telefone tocou. Raul. Mãe, eu preciso te ver hoje. Sua voz carregava um tom incomum, medo disfarçado de urgência. Estou bem cansada, Raul. O médico recomenda o mínimo de visitas. Isso é importante. Ele baixou a voz. É sobre tio Carlão. Um calafrio percorreu meu corpo apesar do calor do meu suéter. O que tem ele? Não por telefone. Estarei aí às 2 horas. A ligação caiu antes que eu pudesse responder. Olhei para o pacote escondido, depois para o relógio. 2 horas para examinar a evidência explosiva que tio Carlão tinha coletado antes que Raul chegasse. Mas primeiro, eu precisava de privacidade. Quando Dona Helena trouxe minha sopa e medicação, fiz a encenação de tomar os comprimidos para a dor. Depois, os removi discretamente da boca depois que ela saiu. Eu precisava de clareza, não de sedação. 30 minutos depois, chamei fracamente. Dona Helena? Poderia pegar meu cardigã no armário do quarto, o azul? Estou com frio. No momento em que ela desapareceu pelo corredor, eu rapidamente transferi o pacote para o espaço oco dentro do relógio de pêndulo do meu pai. Eu tinha acabado de retomar minha posição quando ela voltou, o cardigã na mão. Obrigada, eu disse, fingindo sonolência. Acho que vou tirar um cochilo agora. Esses comprimidos me dão muito sono. Ela acenou com a cabeça em aprovação. Estarei na cozinha. Chame se precisar de alguma coisa. Fechei os olhos, ouvindo os passos dela se afastarem, então contei até 300 antes de me levantar, cuidadosamente. A caminhada até o relógio exigiu um esforço doloroso sem meu andador. Cada passo enviava pontadas de dor pelas minhas costelas, em recuperação. Chegando lá, peguei o pacote e segui o caminho doloroso até o banheiro, o único cômodo onde a privacidade era garantida. Lá dentro, tranquei a porta e me sentei na tampa fechada do vaso sanitário, as mãos tremendo enquanto eu abria o pacote. Ele continha um envelope grande lacrado e um envelope pessoal menor com meu nome escrito à mão na caligrafia distinta de tio Carlão. Abri a carta pessoal primeiro. Minha querida Teresa, se você está lendo isso, eu me fui e você enfrenta um perigo do qual eu esperava protegê-la. Dentro do envelope lacrado estão as evidências de atividade criminosa no Grupo Camargo, que se estendem por 2 décadas. Esta informação destruirá vidas, incluindo possivelmente a do seu filho. Por isso, lamento profundamente. Raul foi recrutado deliberadamente por Victor Camargo depois que comecei minha investigação. Eu acredito que Victor o usou tanto como alavanca quanto como distração. Seu filho pode estar envolvido em atividades ilegais, mas eu suspeito que ele não compreende a verdadeira extensão da fraude. Confie em Amanda Lima. Ela é uma das poucas advogadas com a experiência e a integridade para lidar com isso corretamente. A decisão de como prosseguir agora cabe a você. Seu amoroso tio, Carlão. Eu pressionei a carta contra meu peito, os olhos ardendo com lágrimas não derramadas.
Tio Carlão sabia do envolvimento de Raul, mas ainda assim me confiou esse dilema moral. O envelope lacrado parecia incrivelmente pesado nas minhas mãos, uma caixa de Pandora embrulhada em material de escritório. Antes que eu pudesse abri-lo, alguém bateu na porta do banheiro. Senhorita Teresa, Dona Helena chamou. Você está bem? Você está aí há um bom tempo. Só um momento, chamei, apressadamente recolocando tudo na embalagem externa. Quando eu saí, apoiando-me pesadamente na bancada, a expressão preocupada de Dona Helena mudou sutilmente quando ela notou o pacote enfiado desajeitadamente debaixo do meu braço. Deixe-me te ajudar com isso, ela disse, estendendo a mão para pegá-lo. Eu o agarrei mais forte. Não precisa, são apenas algumas fotos antigas que quero mostrar a Raul mais tarde. Algo piscou nos olhos dela, dúvida ou desconfiança, antes que sua postura profissional se restabelecesse. Seu filho ligou. Ele está adiantado. Deve estar aqui em 20 minutos. Enquanto ela me ajudava a voltar para minha cadeira, minha mente corria. Eu tinha imaginado a reação dela? Eu estava ficando paranoica, vendo conspirações onde só existia preocupação comum. O relógio de pêndulo tocou uma vez, marcando a meia hora. Eu precisava esconder o pacote de novo, em algum lugar que ele não pensaria em procurar. Mas primeiro, eu precisava saber exatamente o que tio Carlão tinha descoberto, e se meu filho era apenas um peão no jogo de Victor Camargo, ou algo muito pior. Dona Helena pairava por perto, sua atenção voltando-se periodicamente para o pacote apertado no meu colo. Eu precisava examinar o conteúdo antes que Raul chegasse, mas não com olhos vigilantes monitorando cada um dos meus movimentos. Estou me sentindo bastante cansada, eu disse, fingindo um bocejo enquanto me mexia na cadeira. Acho que vou descansar no meu quarto antes que Raul chegue. Claro, ela se moveu para me ajudar a levantar. Eu vou te checar em 15 minutos. Já no meu quarto, com a porta firmemente fechada, eu me movi o mais rápido que meu corpo machucado permitia. Da gaveta da minha mesinha de cabeceira, tirei um pequeno abridor de cartas com cabo de pérola, um presente de Marta no meu 30º ano de ensino. Com precisão cirúrgica, abri o envelope, tomando cuidado para não rasgar nada que pudesse revelar minha intrusão. Lá dentro estavam pendrives, extratos financeiros e fotografias. Dezenas delas, mostrando Victor Camargo se encontrando com vários funcionários em cenários que pareciam deliberadamente secretos. Várias mostravam Raul parecendo desconfortável enquanto entregava envelopes a homens de semblante sério em ternos caros. Os carimbos de data e hora mostravam uma progressão, o envolvimento do meu filho se aprofundando ao longo do último ano. Os documentos financeiros eram complexos, mas até mesmo meu olhar destreinado podia reconhecer os padrões de engano. Fundos movidos entre empresas de fachada, retornos de investidores fabricados a partir de novos investimentos em vez de lucros reais, balanços que não podiam possivelmente fechar. O mais condenatório era uma série de correios eletrônicos entre Victor e Raul, discutindo o que eles chamavam de revelações controladas e controle de narrativa em relação às finanças da Camargo. Em um, Victor elogiava Raul por lidar com nossos amigos na comissão reguladora e mencionava um pacote de compensação especial pela sua discrição. Meu filho não estava apenas envolvido. Ele era cúmplice. Com as mãos trêmulas, eu juntei tudo, recolocando-o exatamente como o tinha encontrado. Da minha caixa de joias, retirei uma pequena chave que abria o compartimento secreto na minha penteadeira antiga, um espaço onde eu já tinha guardado cartas de amor do pai de Raul, depois os resultados dolorosos da mamografia que eu tinha inicialmente escondido do meu filho adolescente. Agora, ele guardaria as evidências dos crimes dele. O compartimento se fechou com um clique exatamente quando a porta de um carro bateu do lado de fora da minha janela. Eu olhei pelas cortinas e vi não o sedã alemão elegante de Raul, mas um carro de luxo preto parado na calçada. O mesmo tipo de veículo que tinha me forçado a sair da estrada. Minha respiração falhou. Através dos vidros fumê, eu pude distinguir um motorista e um passageiro, ambos observando minha casa. Quando minha cortina do quarto se moveu, o passageiro apontou diretamente para a minha janela. Não havia tempo para sutilezas. Eu enfiei o pacote no compartimento, fechei-o e tinha acabado de recolocar o fundo falso da penteadeira quando Dona Helena bateu.
Seu filho está aqui, ela anunciou pela porta, e ele trouxe um cavalheiro com ele. Victor Camargo. Tinha que ser. Diga a eles que já estou saindo, chamei, lutando para manter minha voz firme. No banheiro, joguei água fria no rosto, avaliando meu reflexo. Os hematomas tinham desbotado para manchas amareladas, mas o medo tinha gravado novas linhas ao redor dos meus olhos. Eu parecia exatamente o que era. Uma mulher ferida na casa dos 60 anos, muito acima da minha capacidade em um jogo perigoso. Mas eu já tinha enfrentado intimidação antes. A política acadêmica podia ser surpreendentemente cruel, especialmente para uma chefe de departamento mulher nos anos 90. Eu ajeitei meu cardigã, passei um toque de batom e respirei fundo 3 vezes. Quando entrei na sala de estar, Raul estava perto da lareira, a tensão evidente em cada linha do seu corpo. Ao lado dele não estava Victor, mas um homem mais jovem, musculoso, inexpressivo, com a postura sempre alerta de segurança particular. Mãe, Raul disse, sua voz artificialmente alegre. Você está com uma aparência melhor. Incrível o que quase morrer faz pela pele. Eu respondi secamente. Quem é seu amigo? Marcos Oliveira, senhora Teresa, o homem disse, sem estender a mão. Chefe de segurança do Sr. Victor. Estou aqui para garantir que tudo corra bem. Que atencioso. Eu me apoiei cuidadosamente na minha cadeira de leitura. E o que exatamente estamos garantindo que corra bem, Raul? Meu filho olhou para Marcos, que deu um aceno quase imperceptível. Precisamos discutir tio Carlão. Raul começou, andando de um lado para o outro nervosamente. Ele pode ter te enviado alguns materiais que poderiam ser mal interpretados. Mal interpretados? Eu repeti. Escolha de palavras interessante. O velho ficou confuso, paranoico, fazendo acusações selvagens contra instituições financeiras respeitadas. Marcos interveio. Raul parou de andar. Mãe, isso é sério. Se Carlão te enviou documentos, eles podem conter informações proprietárias que, tiradas do contexto, podem parecer preocupantes. Preocupantes o suficiente para tirar alguém da estrada? Perguntei calmamente. A expressão de Marcos não mudou, mas algo frio piscou em seus olhos. Raul parecia genuinamente chocado. Do que você está falando? Alguém me forçou deliberadamente a sair da estrada no dia em que soube da minha herança. Eu mantive o olhar firme. Um carro de luxo preto como o que está atualmente estacionado do lado de fora da minha casa. O rosto de Raul perdeu a cor. Ele se virou para Marcos. Você disse que foi um acidente. O maxilar de Marcos apertou-se quase imperceptivelmente. O relatório policial confirmou derrapagem, senhor. Porque foi isso que lhes foi dito, eu rebati. Sem testemunhas, sem câmeras naquele trecho. Conveniente, você não diria? Dona Helena apareceu na porta. Tudo bem, senhorita Teresa? Você parece angustiada. Estamos bem, eu a assegurei, embora eu tenha notado que ela mantinha o telefone visivelmente na mão, pronta para chamar ajuda se necessário. Raul desabou no sofá, passando as mãos pelo cabelo, um gesto tão reminiscente do seu eu de infância que meu coração doeu apesar de tudo. Mãe, por favor, se tio Carlão te enviou qualquer coisa, apenas me dê para sua própria segurança. Minha segurança, eu repeti. Isso é uma preocupação agora? Sempre foi uma preocupação. Marcos disse suavemente. O senhor Carlos Moura estava fazendo inimigos poderosos. Inimigos que podem presumir que sua parente mais próxima herdou mais do que apenas o dinheiro dele. A ameaça, embora velada, pairava no ar entre nós. Raul não me olharia nos olhos agora, seu olhar fixo em seus sapatos caros. Meu filho estava assustado, não por mim, mas pelo que poderia acontecer se eu não cooperasse. Raul, eu disse suavemente, precisamos conversar a sós. Marcos deu um passo à frente. Isso não é aconselhável. Não foi uma sugestão, eu respondi, a firmeza entrando na minha voz. Ou você nos deixa falar em particular, ou eu ligo para a polícia e denuncio pessoas suspeitas na minha propriedade. Sua escolha. O rosto de Marcos endureceu em uma máscara de raiva mal contida. Por um momento, pensei que ele poderia recusar, ou pior. Então Raul me surpreendeu. Espere no carro, Marcos. Sua voz carregava uma autoridade que eu nunca tinha ouvido antes. Esta é minha mãe. Eu preciso de 15 minutos. O segurança hesitou, claramente em conflito entre suas ordens e a cadeia de comando. Finalmente, ele acenou secamente.
15 minutos, então prosseguiremos conforme o planejado. Quando Marcos partiu, Dona Helena entrou no vácuo da sua presença. Devo trazer chá? Seria ótimo, eu disse, grata pela sua intuição. Talvez demore 20 minutos para prepará-lo. O Earl Grey está na despensa mais distante. O entendimento brilhou em seus olhos. Ela não era apenas uma auxiliar de saúde domiciliar. Ela estava se tornando uma aliada. Claro, senhorita Teresa. Mínimo de 20 minutos para uma infusão adequada. Quando finalmente estávamos sozinhos, Raul pareceu encolher fisicamente, a fachada corporativa desmoronando para revelar o garoto que eu tinha criado. Ele enterrou o rosto nas mãos. Você não tem ideia no que está envolvida, ele sussurrou. Então me diga, eu disse, mantendo minha voz gentil apesar da tempestade de emoções, raiva, decepção, medo, agitando-se sob minha calma exterior. Me diga como meu filho se envolveu com pessoas que tentariam matar a mãe dele. A cabeça dele levantou-se bruscamente. Eu não sabia do acidente. Juro por Deus, mãe. Victor me disse que você estava sendo monitorada, não ferida. Monitorada, eu repeti. Por causa do que tio Carlão poderia ter me enviado. Raul acenou com a cabeça miseravelmente. Você tem que entender, a Camargo não é apenas uma empresa, é uma instituição. Victor controla juízes, reguladores, políticos. Quando seu tio começou a fazer acusações, Victor disse que cuidaria disso legalmente. Eu nunca imaginei que ele recorreria a assassinato. Eu terminei calmamente. De um homem idoso. De mim. Lágrimas brotaram nos olhos de Raul. Estou muito fundo. No começo, era apenas conectar Victor com as pessoas certas, ajudar a suavizar obstáculos regulatórios. Depois, documentos precisavam de ajustes, pequenas mudanças para satisfazer auditores. Eu disse a mim mesmo que era apenas contabilidade criativa. Ele continuou, a voz vazia. No momento em que percebi o que estava realmente acontecendo, eu já estava implicado. Se a Camargo cair, eu vou para a prisão. E Amanda, ela sabe o que você fez? Uma risada amarga escapou dele. Amanda? Deus, esse é outro pesadelo. Ela se casou comigo acreditando que eu era apenas mais um funcionário corporativo. Quando ela perceber do que eu fui parte, ela vai me deixar depois de ajudar a me processar. Você a ama, eu observei, vendo dor genuína em sua expressão. Ela é a melhor coisa que já me aconteceu, ele admitiu. E eu arruinei isso junto com todo o resto. O relógio de pêndulo tocou suavemente, marcando nosso tempo diminuindo. Lá fora, Marcos estaria ficando impaciente, talvez já contemplando seu próximo movimento. Raul, o que Victor espera que você encontre aqui? Ele passou a mão pelo cabelo novamente, um hábito nervoso da infância. Os documentos de tio Carlão. Victor está convencido de que eles contêm tudo. Números de contas, registros de transações, nomes, datas, o suficiente para destruir a Camargo e todos conectados a ela. Raul acenou com a cabeça, a miséria gravada em cada linha do seu rosto. Se esses documentos se tornarem públicos, centenas de pessoas perdem seus empregos, milhares perdem investimentos e eu vou para a prisão federal por pelo menos uma década. Ele levantou os olhos, suplicando. Mãe, eu não sou uma boa pessoa. Eu fiz escolhas terríveis, mas eu não sou um assassino. Eu não sabia o que Victor estava planejando para você ou para tio Carlão. Eu estudei meu filho, o menino que eu tinha ensinado a ler, a andar de bicicleta, a dançar para o baile de formatura do fundamental. O homem que tinha ficado cada vez mais distante enquanto subia nas escadas corporativas, que tinha tirado dinheiro da minha modesta conta de aposentadoria sem pensar duas vezes, que tinha ignorado meu acidente com indiferença cruel, e agora a figura quebrada diante de mim, finalmente confrontando as consequências de anos de compromisso moral. O que acontece se você voltar para Victor de mãos vazias? O medo brilhou em seus traços. Na melhor das hipóteses, eu me torno o bode expiatório. Na pior, eu sofro um acidente infeliz eu mesmo. O relógio fazia tic-tac incessantemente. Lá fora, Marcos estaria checando o relógio. Dona Helena estava nos dando o máximo de tempo que ela podia esticar razoavelmente, mas logo nossa privacidade terminaria. Eu tomei minha decisão. Ouça com atenção.
eu disse, inclinando-me para a frente apesar da dor nas minhas costelas. Eu estou com os documentos de tio Carlão, mas eu não vou entregá-los a Victor. Mãe, você não entende do que ele é capaz. Melhor do que você pensa, eu interrompi. Mas há outro caminho. Amanda tem um plano para levar tudo às autoridades. Raul ficou absolutamente imóvel. Amanda? Do que você está falando? Sua esposa estava trabalhando com tio Carlão antes de conhecê-lo. Ela é especialista em casos de denunciantes. O sangue sumiu do rosto dele. Isso não é possível. Ela mesma me disse. Ela quer te ajudar, Raul. Ela acredita que você ainda pode consertar isso. Ele se levantou abruptamente, andando em círculos apertados como um animal enjaulado. Todo esse tempo, nosso relacionamento inteiro foi apenas interesse profissional, uma forma de chegar a Camargo. Não, eu disse firmemente. Ela te conheceu antes de Carlão procurar o escritório dela, mas agora ela está dividida entre suas obrigações profissionais e seus sentimentos por você. Raiva, traição e confusão lutavam em seu rosto. Por que eu deveria acreditar em qualquer coisa disso? Pelo que sei, você está tentando me manipular. Porque eu sou sua mãe, eu disse simplesmente. E apesar de tudo, eu ainda te amo. Você tem uma escolha agora, Raul. Ajude Victor a continuar essa fraude e se torne ainda mais cúmplice. Ou trabalhe com Amanda e eu para acabar com isso. Sua expressão desmoronou. Não há um resultado bom para mim de qualquer maneira. A fazer a coisa certa, eu rebati. Algo que seu pai esperaria. Ao mencionar seu pai, Raul estremeceu visivelmente. Lá fora, a porta de um carro bateu. A paciência de Marcos tinha evidentemente expirado. Estamos sem tempo, eu disse urgentemente. Eu preciso da sua decisão agora. Você está conosco ou com Victor? Por um longo momento, Raul ficou congelado em indecisão, o peso de suas escolhas visivelmente o esmagando. A porta da frente abriu, Marcos retornando, e algo mudou nos olhos do meu filho. Resolução, talvez, ou resignação. Eu preciso ver esses documentos eu mesmo, ele sussurrou urgentemente. Eu preciso saber exatamente o que eles contêm antes de poder decidir. Não era bem um compromisso, mas também não era rejeição. Antes que eu pudesse responder, Marcos apareceu na porta, seu volume preenchendo a moldura com ameaça não dita. O tempo acabou, ele anunciou. O Sr. Victor está esperando uma atualização. Raul se endireitou, sua máscara corporativa deslizando de volta para o lugar com facilidade praticada. Minha mãe e eu chegamos a um acordo. Ela fornecerá o que precisamos, mas ela exige tempo para localizar tudo. Os olhos de Marcos se estreitaram desconfiados. Onde estão os documentos, senhora Teresa? Não estão aqui. Eu menti suavemente. Minha amiga Marta os tem em seu cofre. Uma precaução após meu acidente. Então, vamos visitar esta Marta juntos, Marcos disse, dando um passo em minha direção. Raul se moveu entre nós. Isso não será necessário. Minha mãe concordou em recuperar tudo amanhã. Devemos reportar a Victor. Ele se virou para mim com uma encenação de preocupação filial. Mãe, você deve descansar agora. Eu voltarei pela manhã para resolver isso. O subtexto era claro. Ele precisava de tempo para pensar, para processar as revelações sobre Amanda, para decidir onde realmente estavam suas lealdades. Eu acenei, entrando no jogo. Claro, querido. Estou me sentindo bastante cansada. Marcos não se moveu. O Sr. Victor foi explícito. Não saímos sem os documentos. E você os terá, Raul o assegurou. Assim que minha mãe tiver se recuperado o suficiente para acessá-los. Pressioná-la agora só vai atrasar as coisas. Um silêncio tenso se esticou entre eles, o subordinado desafiando a autoridade do filho do seu superior. Finalmente, Marcos pegou o telefone. Vou precisar acertar isso com o Sr. Victor. Enquanto ele se afastava para o corredor para fazer a ligação, Raul se inclinou perto de mim, sua voz mal audível. Se o que você está dizendo sobre Amanda é verdade, diga a ela para nos encontrar no Parque da Liberdade amanhã, às 10 horas. Coreto Norte. Ele se afastou, os olhos procurando os meus. Não estou prometendo nada. Eu só preciso entender o que estou enfrentando. Marcos retornou, sua expressão ilegível. O Sr. Victor concordou com seu prazo, senhora Teresa.
Mas ele está enviando segurança adicional para monitorar sua casa durante a noite, para sua proteção. As últimas palavras pingavam insinceridade. Raul me lançou um olhar de aviso. Entre no jogo. Que atencioso, eu disse, combinando a falsa simpatia de Marcos. Embora eu já tenha minha auxiliar de saúde ficando comigo, dona Helena. Sim, Marcos sorriu de leve. Fizemos uma verificação de antecedentes. Ex-enfermeira militar. Credenciais impressionantes. A revelação casual de que eles tinham investigado minha cuidadora me deu um calafrio. Há quanto tempo eles estavam vigiando? O que mais eles sabiam? Depois que eles partiram, Raul, com um abraço formal e rígido que parecia uma encenação para o benefício de Marcos, dona Helena saiu da cozinha, com a bandeja de chá na mão. Acho que eles não vão ficar para o Earl Grey, ela observou secamente. Não, eu afundei na minha cadeira, de repente exausta. Mas temos outras preocupações. Eles estão postando vigilância lá fora. Ela acenou, sem surpresa. Eu notei o segundo carro de luxo chegando quando eles saíram. 2 homens no canto leste. Você é muito observadora para uma auxiliar de saúde domiciliar. 20 anos na inteligência militar antes da escola de enfermagem ensinam você a notar detalhes, ela disse. Ela colocou a bandeja de chá e puxou uma cadeira. Agora, a senhora gostaria de me dizer o que realmente está acontecendo, professora Teresa, porque aquele homem que acabou de sair não está aqui para o seu bem-estar. Eu a estudei cuidadosamente. Por que eu deveria confiar em você? Porque doutora Marta me selecionou pessoalmente de uma lista muito curta de pessoas em quem ela confia com a vida dela. E porque eu estive observando aquele segurança avaliar os pontos de entrada da sua casa como se estivesse planejando uma invasão, não uma proteção. Hora da decisão. Eu precisava de aliados, e o julgamento de Marta nunca tinha falhado comigo antes. Eu preciso fazer uma ligação primeiro. Depois que Marta confirmou que Dona Helena, me chame de Helena, por favor, era de fato uma ex-oficial de inteligência militar que tinha se requalificado como enfermeira após uma lesão nas costas encerrar sua carreira de campo, eu fiz minha escolha. Eu preciso entrar em contato com Amanda imediatamente, sem que ninguém de fora saiba. Então, eu preciso remover algo da minha penteadeira sem ser observada pelas janelas. Helena não hesitou. Me dê 15 minutos para criar uma distração. Quando você ouvir comoção lá fora, mova-se rapidamente. Ela desapareceu no quarto de hóspedes, saindo com uma pequena bolsa de viagem que eu não tinha visto antes. Dela, ela tirou o que pareciam ser sinalizadores de emergência padrão. Marcadores de fumaça, ela explicou. Não tóxicos, mas muito convincentes. Os homens lá fora terão que investigar quando parecer que estão vindo da sua garagem. Enquanto ela se preparava, eu liguei para Amanda usando o celular descartável, retransmitindo a mensagem de Raul sobre o Parque da Liberdade. Ele se comprometeu a nos ajudar? Amanda perguntou, a esperança evidente em sua voz. Não explicitamente, mas ele está disposto a ouvir. Ele sabe da sua ligação com tio Carlão agora. Um suspiro agudo. Como ele reagiu? Magoado, confuso, traído. Eu hesitei. Ele te ama, Amanda. Isso é genuíno. Ela ficou em silêncio por um momento. Eu nunca quis me apaixonar por ele, ela finalmente disse. Complicou as coisas. O amor geralmente complica. Olhei em direção à janela, onde Helena estava monitorando nossos guardiões indesejados. Você pode trazer representantes das autoridades para a reunião de amanhã? Alguém que possa oferecer um acordo a Raul em troca de testemunho contra Victor? Possivelmente. Mas, Teresa, você precisa entender uma coisa. Os documentos que você tem não são apenas evidências de fraude financeira. Eles também contêm prova de suborno, chantagem, até mesmo ligações com o crime organizado. Victor Camargo não está apenas enfrentando penalidades financeiras. Ele está enfrentando décadas em uma prisão federal. Pessoas assim não se rendem facilmente. Helena me sinalizou. 1 minuto até a distração. Eu entendo o perigo, eu disse rapidamente. Mas agora, eu preciso proteger esses documentos e passar a noite. Amanhã, às 10 horas, Parque da Liberdade. Segundos depois de desligar, fumaça começou a sair do lado da minha casa. Helena acenou bruscamente. Agora. Eu me movi o mais rápido que meu corpo ferido permitia, pegando o pacote de tio Carlão no compartimento da penteadeira.
No momento em que voltei para a sala de estar, Helena estava olhando pelas persianas enquanto ambos os seguranças abandonavam seu veículo para investigar a fumaça. Temos talvez 3 minutos, ela disse, a voz baixa. Onde você quer esconder? Não aqui, eu decidi. Eles vão revistar a casa no momento em que sairmos amanhã. Precisamos tirá-lo agora. Helena avaliou o pacote rapidamente. Quão valioso! 23 milhões de reais e múltiplos processos federais. Ela acenou uma vez, sua eficiência militar se restabelecendo. A galeria de drenagem atrás da sua propriedade se conecta ao sistema principal. Notei isso antes ao verificar o perímetro. Podemos usar isso. Eu mal consigo andar, muito menos rastejar por canos de drenagem, eu a lembrei. Você não terá que fazer isso. Ela foi para a cozinha, voltando com um grande saco plástico de congelador à prova d'água. Os documentos vão aqui. Eu faço a entrega enquanto você cria uma segunda distração. Enquanto ela selava cuidadosamente o pacote, eu percebi o que ela estava propondo. Você vai me deixar sozinha com eles lá fora? Apenas brevemente. Aqueles homens estão focados em impedir você de sair, não em me seguir. Eu vou sair pela janela do seu banheiro, fazer a entrega e voltar antes que eles percebam que eu sumi. Ela me entregou um celular. Se algo acontecer, ligue para este número. Ele se conecta diretamente à doutora Marta e aos serviços de emergência simultaneamente. Os seguranças voltariam logo, sua paciência para distrações de fumaça era limitada. Para quem devemos enviar os documentos? Amanda. Helena balançou a cabeça. Muito arriscado. Se eles estão vigiando seu filho, estão vigiando a esposa dele. Ela considerou por um momento. O sobrinho de doutora Marta é da polícia. Detetive, divisão de crime organizado. O pacote vai para ele. Eu escrevi o nome e o número de distintivo do sobrinho de Marta no saco à prova d'água, junto com uma breve nota explicando que o conteúdo era evidência de crimes financeiros ligados ao meu recente acidente. Enquanto Helena se preparava para sair, eu agarrei seu pulso. Obrigada, eu disse simplesmente, por acreditar em mim. Um fantasma de sorriso tocou seus lábios. Na minha experiência, professores de literatura raramente fabricam conspirações corporativas. Ela olhou pela janela. Os homens estão voltando. Faça barulho nos cômodos da frente. Haja frustrada com a fumaça. Eu volto em 20 minutos. Depois que ela se afastou, eu me arrastei até a porta da frente, chamando irritada sobre fiação defeituosa e garagens antigas para o benefício de quem estivesse ouvindo. Pela janela, eu pude ver os seguranças retomando suas posições, agora mais alertas do que antes. Um falou em seu rádio, reportando o incidente a alguém mais alto na cadeia, eu presumi. Os minutos se arrastaram com uma lentidão excruciante. Eu fiz uma encenação de verificar danos de fumaça, movendo-me entre janelas onde eu podia ser vista, mantendo a ilusão de que Helena e eu permanecíamos focadas em preocupações domésticas. 18 minutos depois, eu estava contando cada segundo. Helena reapareceu no corredor tão silenciosamente quanto tinha desaparecido. Pacote entregue no ponto de encontro, ela relatou calmamente. O sobrinho de doutora Marta irá pegá-lo dentro de 1 hora. E agora? Agora nos preparamos para amanhã. Ela puxou as cortinas. Eles vão esperar que você saia de casa para buscar os documentos no cofre da sua amiga. Precisamos fazer isso parecer legítimo. Passamos a próxima hora construindo uma narrativa plausível. Ligações para Marta no viva voz, alto o suficiente para serem ouvidas, combinando de nos encontrarmos no banco dela amanhã de manhã. Helena verificava periodicamente a vigilância lá fora, notando quando os turnos mudavam e identificando pontos cegos na cobertura deles. Quando a noite caiu, um texto inesperado chegou no meu celular descartável. Circunstâncias mudaram. Victor sabe sobre mim. Tive que sair de casa. Estou no Hotel Vista Mar sob nome de solteira. Ainda vou à reunião amanhã. Trouxe alguém que pode ajudar Raul. Amanda foi comprometida, eu disse a Helena. Victor sabe que ela estava trabalhando com tio Carlão. A expressão de Helena se apertou. Isso aumenta significativamente o risco para amanhã. Se Camargo está desesperado o suficiente para expor sua fonte interna, ele está se preparando para eliminar todas as pontas soltas, meu filho incluído. Ela não respondeu diretamente, o que já era resposta suficiente. Descanse um pouco, ela disse em vez disso.
Eu fico de vigia. O sono se mostrou esquivo, apesar da minha exaustão e medicação para a dor. Por volta da meia-noite, as luzes de segurança no meu quintal se acenderam de repente. Helena materializou-se na porta do meu quarto. Alguém está testando o perímetro, ela sussurrou. Fique deitada. Ela desapareceu na escuridão do corredor. Minutos depois, ela retornou. Alarme falso. Um guaxinim acionou os sensores de movimento, mas algo em sua expressão sugeria que não era tão inocente assim. O que você não está me contando? Ela hesitou, então sentou-se na beira da minha cama. Agora há 4 homens lá fora, não 2. E eles estão armados com mais do que equipamento de segurança padrão. Eles estão se preparando para me levar à força, percebi. Possivelmente. Ou estão esperando problemas amanhã e aumentando a segurança de acordo. Ela checou o relógio. De qualquer forma, precisamos ajustar nosso plano. Eu contatei doutora Marta. Ela nos encontrará diretamente no Parque da Liberdade, em vez de no banco dela. E os documentos já estão com o sobrinho dela. Ele está providenciando custódia protetora para você depois da reunião de amanhã. A implicação pairou pesadamente entre nós. Depois de amanhã, eu poderia nunca mais voltar para esta casa, esta vida. Tudo mudaria irrevogavelmente. Meu filho irá para a prisão? Perguntei suavemente. O desprendimento profissional de Helena amoleceu momentaneamente. Isso depende do que ele escolher fazer amanhã. E quão valioso for o testemunho dele contra Victor. Enquanto ela saía para continuar sua vigília, eu me peguei olhando para o teto, pensando em Raul quando criança. Sua concentração feroz ao construir com blocos, sua curiosidade ilimitada, sua convicção absoluta de que sua mãe poderia resolver qualquer problema. Em algum momento, esse garoto se tornou um homem que acreditava que dinheiro e status valiam o comprometimento de todo o resto. Amanhã determinaria se algo daquele garoto permanecia, se ele escolheria a redenção ou continuaria sua descida no mundo corrupto de Victor Camargo. De qualquer forma, a mãe em mim lamentaria o que tinha sido perdido. O amanhecer chegou com uma garoa persistente que escorria pelas janelas do meu quarto. Helena me ajudou a me vestir em camadas, roupas práticas que permitiriam movimento apesar dos meus ferimentos. Cada movimento enviava dor irradiando pelas minhas costelas em recuperação, mas hoje o desconforto físico parecia trivial comparado ao que estava por vir. Victor ligou para Raul às 5h17 desta manhã. Helena relatou, checando seu telefone. Doutora Marta tem um contato na companhia telefônica. A ligação durou 6 minutos. Podemos saber o que foi dito? Ela balançou a cabeça. Apenas que aconteceu. Raul então fez 2 ligações. Uma para o telefone regular de Amanda, que não foi atendida, e uma para um número descartável, provavelmente o dela. Eu absorvi essa informação enquanto Helena trançava meu cabelo, um penteado que eu não usava há décadas, mas que ela insistiu que era mais prático para as atividades de hoje. A implicação de que eu poderia precisar me mover rapidamente pairava não dita entre nós. A equipe de segurança está se preparando para nos seguir. Ela continuou, olhando pelas persianas do banheiro. Eles nem estão mais fingindo ser sutis. Eles acreditam que estamos indo ao banco de Marta para buscar documentos. Eu a lembrei. Eles vão esperar isso, o que nos dá aproximadamente 30 minutos de confusão quando formos para o parque em vez disso. Ela me entregou uma pílula e água, anti-inflamatório, não medicação para a dor. Você precisa estar com a cabeça clara. Precisamente às 9h15, partimos no sedã discreto de Helena. Os carros de luxo pretos se afastaram da calçada antes de chegarmos ao fim da minha rua. 2 veículos, 4 homens nos rastreando sem fingimento. Eles estão mantendo distância, mas monitorando todas as curvas, Helena observou, dirigindo com a competência precisa de alguém que provavelmente tinha experimentado situações muito mais perigosas do que esta. Exatamente como esperado. E Marta já está no Parque da Liberdade com o sobrinho. Eles garantiram o coreto norte e tem policiais à paisana por perto. Amanda chegou ao parque 10 minutos atrás. Nenhum sinal de Raul ainda. Meu coração se apertou ao mencionar meu filho. A ligação de Victor de manhã cedo tinha mudado sua vontade hesitante de se encontrar? Ele estaria agora mesmo revelando nossos planos ao seu mentor corrupto? Há algo para o qual você deve se preparar, Helena disse, sua voz suavizando ligeiramente.
Seu filho pode não vir, ou pior, ele pode vir com as pessoas da Camargo. Ele estará lá, eu disse com mais confiança do que sentia. Qualquer que seja o que ele se tornou, ele ainda é meu filho. Eu tenho que acreditar que há uma linha que ele não vai cruzar. Helena não me contradisse, mas seu silêncio disse muito. Enquanto nos aproximávamos do distrito bancário, ela virou abruptamente em uma rua lateral, acelerando em um sinal amarelo que nossos seguidores não conseguiram pegar. No momento em que eles se redirecionaram, nós tínhamos trocado de estradas 2 vezes e estávamos indo em direção ao Parque da Liberdade, de uma direção inesperada. Eles vão descobrir rapidamente, Helena avisou. Temos talvez 10 minutos de vantagem. O parque surgiu diante de nós. A névoa da manhã ainda pairava na linha de árvores ao longo do rio. Helena estacionou no estacionamento noroeste, o mais distante do nosso destino. Vamos a pé daqui, ela disse, me ajudando a sair do carro. Fique perto das árvores onde as linhas de visão estão quebradas. Com Helena suportando grande parte do meu peso, nos movemos pelo parque úmido, seguindo caminhos de serviço em vez de passarelas principais. O coreto apareceu através da névoa, uma elegante estrutura vitoriana, localizada em uma pequena elevação com vista para o rio. Marta estava de pé sob sua cúpula pintada de branco, ao lado de um homem de aparência séria, na faixa dos 40 anos, que só poderia ser seu sobrinho, detetive Rodrigo. Nenhum sinal de Raul ou Amanda. Eles estão 5 minutos atrás de nós, Marta relatou enquanto subíamos os degraus do coreto. Amanda está naquela cafeteria do outro lado da rua, observando. Ela diz que Raul mandou uma mensagem dizendo que está vindo sozinho, mas ela não consegue verificar. Detetive Rodrigo deu um passo à frente. Senhora Teresa, nós revisamos os documentos que a senhora forneceu. Se pelo menos metade do que está lá for preciso, Victor Camargo está enfrentando múltiplas acusações federais. Fraude de valores mobiliários, fraude eletrônica, suborno de funcionários públicos, evasão fiscal, possivelmente até extorsão. E meu filho? A expressão do detetive suavizou ligeiramente. Dependendo do seu nível de envolvimento e disposição para cooperar, algo entre liberdade condicional e 15 anos. O procurador dos Estados Unidos está preparado para oferecer um acordo, mas apenas se ele fornecer testemunho contra Victor. Uma figura esbelta emergiu da cafeteria do outro lado da rua. Amanda, usando um boné de beisebol e jaqueta folgada que não conseguia disfarçar completamente sua elegância. Ela correu em direção ao coreto, constantemente vasculhando os arredores. Raul está vindo, ela anunciou, um pouco sem fôlego. Mas algo está errado. Ele insistiu em dirigir sozinho, recusou-se a me dizer sua rota, e parecia estranho. Estranho como? Como se estivesse escolhendo suas palavras com cuidado, como se alguém pudesse estar ouvindo. Ela se virou para detetive Rodrigo. Com que rapidez você pode trazer mais policiais para cá? Eles já estão em posição, ele a assegurou. 4 policiais à paisana espalhados pelo parque, equipe tática em stand-by a 3 quarteirões de distância. Helena, que estava monitorando as entradas do parque, de repente enrijeceu. Veículo se aproximando. Carro de luxo preto, entrada sudeste. Nossos seguidores nos alcançaram mais cedo do que o esperado. E outro, Marta relatou, apontando para a estrada norte. Vindo rápido. Amanda pegou seu telefone. Raul não está atendendo. Eu acho que... Ela nunca terminou a frase. Um terceiro veículo entrou pelo oeste. O sedã elegante de Raul, movendo-se precisamente no limite de velocidade, virando com precisão mecânica na área de estacionamento mais próxima. Assim que parou, 4 carros de luxo pretos convergiram de diferentes direções, cercando-o. É uma armadilha, Helena declarou categoricamente. Eles o usaram como isca. A porta do motorista do carro de Raul abriu. Meu filho emergiu. Seu rosto uma máscara de resignação e desespero. Victor Camargo saiu de um dos carros de luxo, colocando uma mão paternal no ombro de Raul. Mesmo a esta distância, eu podia ver o triunfo frio na postura do homem mais velho. Eles estão com meu filho. Eu sussurrei. Detetive Rodrigo já estava falando rapidamente em seu rádio, mobilizando seus oficiais. Amanda tinha ficado mortalmente pálida, seus olhos fixos na figura distante de Raul. Eu preciso ir até ele, eu disse, dando um passo à frente.
Helena pegou meu braço. É exatamente o que Victor quer. Ele está usando Raul para te atrair. Eu não me importo, eu respondi gentilmente, mas com firmeza, removendo a mão dela. Ele é meu filho. Enquanto eu me afastava da proteção do coreto, Marta agarrou meu outro braço. Teresa, não seja tola. Solte-me, eu disse calmamente, com a autoridade que eu tinha usado ao desafiar conselhos acadêmicos e administradores universitários. Meu filho está cercado por criminosos. Eu não vou abandoná-lo. Amanda se moveu ao meu lado. Então eu vou com você. Detetive Rodrigo colocou um pequeno dispositivo na minha mão. Microfone sem fio. Mantenha a comunicação aberta. Tudo o que Victor disser será gravado como evidência. Helena se aproximou pelo meu outro lado, sua postura protetora. Eu também vou. Não, eu disse firmemente. Helena, você fica com Marta. Se algo der errado, vocês duas precisam ser capazes de testemunhar. Sem esperar mais protestos, comecei a descer a colina em direção ao estacionamento onde Victor mantinha Raul. Cada passo enviava dor reverberando pelo meu corpo, mas eu mantive minha postura ereta, recusando-me a mostrar fraqueza. Amanda seguiu meio passo atrás, sua presença sendo tanto apoio quanto declaração de suas próprias lealdades divididas. Enquanto nos aproximávamos, Marcos e mais 2 seguranças criaram uma barreira humana. É longe o suficiente, senhora Teresa, Marcos disse. Não é, Victor Camargo respondeu, acenando para que eles se afastassem. Ele era mais velho do que eu esperava, talvez final dos 60 anos, com um corte de cabelo prateado elegante e ternos caros que gritavam riqueza antiga. Mas seus olhos carregavam uma inteligência fria que imediatamente me colocou em alerta. Professora Santos, ele disse cordialmente, como se estivéssemos nos encontrando em uma festa de jardim, não em um confronto hostil. Você causou uma quantidade significativa de distúrbio para alguém que leciona poesia vitoriana. Literatura vitoriana, eu corrigi automaticamente, e eu não escrevo os problemas. Eu apenas os exponho. Ele sorriu, embora sem calor. Seu tio-avô disse algo similar cerca de 6 meses antes de seu infarto infeliz. O coração de Raul gritou na implicação velada. Carlos Moura tinha 95 anos, eu respondi, mantendo minha voz firme. A falha cardíaca não é exatamente inesperada. Não, Victor concordou. Especialmente quando alguém já tem arritmias documentadas que podem ser, digamos, exacerbadas com medicação adequada. A admissão casual de assassinato, entregue com tanta tranquilidade quanto se estivesse discutindo o clima, me deixou gelada. Ao lado dele, Raul tinha ficado mais pálido, se isso fosse possível. Amanda soltou um suspiro afiado. Você está se confessando para nós? Eu estou estabelecendo os riscos, Victor respondeu, para que todos entendam o que está em jogo. Professora Santos, você está com algo que me pertence. Documentos que seu tio roubou das instalações da Camargo. Eu os quero de volta. Eles não eram seus para começar, eu rebati. E eles estão agora em custódia policial. A máscara de cordialidade de Victor escorregou momentaneamente, revelando raiva fria por baixo. Mentira. Eles não teriam te deixado sair se você já tivesse entregado as evidências. Detetive Rodrigo emergiu da névoa, distintivo aberto em sua mão. Victor Camargo, você está sendo preso por fraude de valores mobiliários, extorsão e conspiração para cometer assassinato. A risada de Victor foi genuinamente divertida. Com que provas, detetive? Uma fantasia de um idoso paranoico e a palavra de uma mulher de 60 anos recentemente traumatizada? Os documentos de Carlos Moura, Rodrigo disse calmamente, atualmente em custódia federal, sendo analisados por contadores forenses. Então você admite que roubou propriedade privada da Camargo, Victor retrucou. Meus advogados terão tudo suprimido até o fim do dia. E as gravações? Amanda deu um passo à frente, segurando seu telefone. De você confessando ter matado Carlos Moura? Eu tenho tudo aqui. O rosto de Victor endureceu perigosamente. Você, ele cuspiu. Eu te trouxe para minha empresa. Te dei acesso. Você me recrutou para ajudá-lo a encobrir crimes. Amanda corrigiu. E eu juntei evidências durante meses. Marcos se moveu em direção a Amanda, mas Helena surgiu das árvores, colocando-se no caminho dele com a postura relaxada de alguém que tinha treinamento de combate sério. Eu não faria isso, ela aconselhou calmamente.
Policiais à paisana convergiram de múltiplas direções, seus distintivos agora visíveis. O cerco de Victor estava se tornando sua própria armadilha. Raul, Victor disse abruptamente. Diga a eles. Diga a eles como você falsificou registros, aceitou subornos, facilitou transferências ilegais. Você está tão envolvido quanto eu. Se eu cair, você cai comigo. Meu filho tinha ficado absolutamente imóvel, lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Raul, eu disse suavemente, você ainda pode fazer a escolha certa. O silêncio se esticou entre nós, pontuado apenas pela garoa constante e pelo som distante do trânsito. Então Raul falou, sua voz mal acima de um sussurro. Você matou tio Carlão. Você mandou matar minha mãe. Eu pensei que era apenas dinheiro, apenas burocracia criativa. Eu não sabia. Você sabia, Victor cortou friamente. Você escolheu não ver porque o dinheiro era muito bom. Você está certo, Raul disse, sua voz ficando mais forte. Ele se virou para enfrentar detetive Rodrigo. Eu falsifiquei registros financeiros, aceitei subornos, facilitei transações ilegais, e eu testemunharei sobre tudo isso em troca de um acordo. A expressão de Victor se contorceu em raiva nua. Você é um tolo. Eu tenho juízes, promotores, políticos na folha de pagamento. Este teatro não significa nada. Significou o suficiente para você se confessar abertamente. Rodrigo observou, sinalizando para seus oficiais avançarem. Victor Camargo, você está preso. Enquanto as algemas clicavam nos pulsos de Victor, ele manteve o olhar fixo em mim. Isso não acabou, professora. Eu tenho recursos que você não pode imaginar. Em 6 meses, estarei livre e você estará enfrentando acusações por calúnia e difamação. Talvez eu concordei, mas pelo menos Carlão terá justiça. E meu filho terá uma chance de redenção. Raul se aproximou hesitantemente, sua postura colapsal. Mãe, eu sinto muito. Por tudo. Pelos anos de negligência, pelo empréstimo que eu nunca paguei, por não visitar você no hospital, por escolher dinheiro em vez de integridade. Eu abracei meu filho, sentindo suas lágrimas encharcarem meu suéter enquanto ele desmoronava nos meus braços. Nós vamos consertar isso, eu sussurrei. Um dia de cada vez. Amanda ficou à parte, observando com uma expressão de esperança desesperada e mágoa. Raul levantou a cabeça, seus olhos encontrando os dela. Você me enganou, ele disse baixinho. Você me usou para chegar ao Camargo. Eu fiz, ela admitiu. E eu me apaixonei por você, apesar de todos os meus instintos profissionais me dizendo para não fazer isso. Eu não sei se você pode me perdoar, mas eu nunca menti sobre meus sentimentos. Raul ficou em silêncio por um longo momento. Então ele estendeu a mão. Depois de um instante de hesitação, Amanda a pegou. Nós precisamos de terapia, ele disse, uma risada quebradiça escapando através das lágrimas. Muito, muito terapia. Concordo, ela respondeu, apertando os dedos dele. Mas talvez valha a pena. Detetive Rodrigo se aproximou respeitosamente. Raul Santos, você também está preso, mas ofereceremos custódia federal em vez de prisão regular durante as negociações do acordo. Professora Santos, você vai precisar de proteção policial até os principais associados de Victor serem presos. Ela pode ficar comigo, Marta interveio, tendo descido a colina para nos juntar. Minha casa tem segurança excelente, e eu tenho 2 semanas de folga. Eu também continuarei como cuidadora, Helena acrescentou. Sem custo. Esse tipo de caso é muito mais interessante do que a típica recuperação pós-operatória. Enquanto os policiais conduziam Victor e Raul para veículos separados, Amanda se virou para mim. Seu tio escolheu bem ao confiar em você. Ele me deu uma escolha impossível, eu corrigi. Entre proteger meu filho e fazer a coisa certa. E você conseguiu fazer as 2 coisas, Amanda apontou. Raul terá consequências, mas também terá uma chance de consertar sua vida. Isso é mais do que a maioria das pessoas nessa situação ganha. Enquanto observávamos os veículos policiais partirem, a garoa finalmente parou, raios de sol perfurando as nuvens sobre o rio. Marta passou o braço pelo meu, apoiando meu peso. Vamos te levar para casa, Teresa. Ainda não é seguro, Helena avisou. Pode levar dias para prender todos da rede de Victor. Então, para minha casa, Marta decidiu. Nós montamos um quartel-general de comando temporário. Chá,
compressas quentes e Jane Austen, até que isso passe. Apesar de tudo, da dor física, da angústia emocional, da incerteza do futuro, eu me peguei sorrindo. E talvez alguns dos 23 milhões de reais que eu herdei vá para um bom uso pela primeira vez. Como? Amanda perguntou. Uma fundação, eu disse, a ideia tomando forma enquanto eu falava, para apoiar denunciantes corporativos e suas famílias, para fornecer recursos legais para pessoas comuns que descobrem má conduta. Algo que tio Carlão teria aprovado. Marta apertou meu braço. Isso é perfeito, Teresa. E eu apostaria que certa advogada de denunciantes poderia até estar disposta a servir no conselho. Amanda sorriu pela primeira vez desde o confronto. Eu consideraria isso uma honra. Enquanto caminhávamos de volta pelo parque em direção ao carro de Helena, eu olhei para trás para o coreto onde tudo tinha se desenrolado. Minha vida tranquila de professora aposentada tinha terminado permanentemente. Mas talvez, apenas talvez, algo melhor pudesse ser construído dos fragmentos. O dinheiro seria apenas o começo da fundação, mas o futuro de Raul seria o verdadeiro legado de tio Carlão. Ver meu filho aprender que redenção, embora dolorosa, ainda era possível. E talvez no processo de reconstruir a vida dele, nós finalmente reconstruiríamos o relacionamento que uma vez tivemos, antes que a ambição criasse uma distância que quase se tornou permanente. Essa narrativa termina aqui, mas quero muito ouvir você. Escreva nos comentários o que achou, o que faria diferente, de onde me acompanha e qual nota essa história merece. E claro, se inscreva no canal para acompanhar as próximas.